o diabo e o mundo. Tá? O anticristo, que é aquele homem que vai ser possuído por Satanás para estabelecer o propósito do diabo aqui na terra. Todos aqueles que não adorarem a Jesus, que não tiverem o selo do Espírito Santo, todos aqueles que não receberam, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, estes vão adorar a besta e vão receber um número. A sua marca, na minha opinião, é um nanorobô que vai ser colocado dentro do neocórtex ou no pulso. E este nanorobô, ele vai ter uma interface com os pensamentos, as pessoas vão conseguir acessar a internet através desse nanorobô. É um computador, é um microcomputador dentro de você. Aqueles que estudam sobre inteligência artificial já estão dizendo que isso em breve vai acontecer. Ele terá grandes finalidades, todo mundo vai querer, será um avanço da tecnologia extraordinária, mas também será um instrumento de controle e, sobretudo, será um instrumento para mudar, para influenciar a química do cérebro das pessoas, e por isso as pessoas que receberem essa marca não vão conseguir crer. Essa é a minha opinião. Se você ainda não leu o meu livro Apocalipse, a maior profecia da Terra, faça isso, compre na Amazon, no Kindle, todas as plataformas digitais, além das livrarias evangélicas. Lá eu falo sobre isso tudo com muito mais profundidade. Mas quem é esse anticristo? Quem é esse capacho de Satanás? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o anticristo será um gênio intelectual. Daniel capítulo 8, versículo 23 diz assim: mas no final do reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. A palavra diz, essa palavra intrigas, é aquele indivíduo fluente, capaz, que tem um discurso poderoso, sabe, um discurso capaz mesmo de enganar, de convencer. Ele vai ser um cara extraordinário, um gênio. Tá? Especialista em intrigas, porque ele é um enganador, Ele vai ser um orador genial também. Daniel 11:36 diz assim: este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Veja, ele se levantará, ele se engrandecerá, ele prosperará e ele falará coisas incríveis. Ele terá um discurso espetacular. Gente, para vocês terem uma ideia, os historiadores e aqueles que estiveram na presença de Hitler, dizem que ele tinha um discurso que era alucinante. Ele enganava quase que todo mundo, inclusive os cristãos da época na Alemanha foram muito enganados com aquele discurso de nacionalista. Era um camarada brilhante, porém do mal. Hitler certamente é um dos anticristos, Ele veio no espírito do anticristo, mas não é o anticristo. Então esse camarada, ele será um grande orador, ele será um homem cheio de intrigas, um político articulador, mas terá um discurso, uma palavra poderosíssima. A Bíblia diz que ele vai ser um político genial. Apocalipse 17, 11 e 12 diz assim: e a besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei, que precede dos 7, ou seja, aqueles 7 que eu falei para vocês, daqueles grandes impérios. Esse oitavo é o império do anticristo, tá? Os 10 chifres que viste são 10 reis, e na minha opinião esses 10 reis são 10 líderes mundiais que serão capitaneados pelas nações da Europa, tá? Principalmente da Europa, mas também terá gente nações no Oriente. Serão 10 etnias, 10 líderes nacionais capitaneados pela ONU, que darão apoio a este anticristo, tá? Mas ele diz assim: e a besta que era e não é,
E também é ele o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino. Ou seja, ainda não receberam autoridade, tá? Não são esses que estão aí. Mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então veja que esse camarada, ele vai ser aclamado e vai ter a autoridade de 10 líderes mundiais muito poderosos, muito influentes. Então, ele será um homem genial nas intrigas, ele será ótimo orador e será um grande político articulador. Mas será também um comerciante, tá? Muito genial. Apocalipse 13, 16 e 17 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Queridos, este é um plano que vai fazer com que haja um controle mundial, tá? Das decisões políticas, das leis que vão se estabelecer o curso de cada nação, do controle do alimento. Na hora que você tiver um governo único, um governo mundial, todas as nações que produzirem a sua comida vão ter, por exemplo, o Brasil é um dos maiores produtores de grãos no mundo. Não é que o Brasil vai ter que mandar o grão para lá, não. Eles vão colocar no Brasil pessoas desse governo mundial que vão dizer para onde vai essa comida. São estes gestores do governo mundial que vão estar aqui no Brasil dizendo, olha, tanto você manda de arroz, vocês mandam para lá, tanto de soja vai para a Índia, tanto, entendeu? Tudo que o Brasil produzir, tanto de carne, tanto de frango, tudo que o Brasil produzir vai passar por este gabinete escolhido para a nação brasileira a mando desse governo mundial. O mesmo vai se dar em todas as nações da Terra. Ou seja, o presidente de uma nação como essa, ele terá que fazer parte desse governo mundial, tá? E desta maneira ele vai garantir que quem não receber o número da marca, o número da besta, não pode comprar, não pode vender, porque nesse tempo não vai mais ter papel moeda, nesse tempo não terá mais cartão de crédito. Neste tempo, queridos, as pessoas escanearão, tá? Você, por exemplo, hoje você tem o QR Code, né? Naquele tempo você vai chegar no supermercado e eles vão ler a marca da besta que está em você. E aí, obviamente, imediatamente vai ser debitado da tua conta aquilo que você está gastando. Quem não tiver, não vai poder comprar e nem vender. Então, um camarada desse tem que ser inspirado por Satanás, porque será uma estratégia brilhante de controle mundial. Algo que ninguém conseguiu fazer até agora. Mas todas as coisas estão caminhando para isso.